deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal. É importante ter você conosco aqui na Jovem Pan, sempre clicando no like e também se inscrevendo no canal e mandando sua mensagem aí no chat da Jovem Pan. Para falar mais com o Bruno, com o José Manuel, com o Márcio Reis sobre esse São Paulo, ô Bruno, deu para notar alguma diferença do São Paulo de hoje com o Dorival em relação ao São Paulo que vinha atuando sob o comando do técnico Rogério Ceni? Teve alguma mudança em relação a posicionamento de jogador, postura, enfim, deu para notar alguma diferença de trabalho do Dorival Júnior para o Rogério Ceni só pela partida de hoje, Bruno Prado? Ele mudou o desenho tático do time, né? Ele era o Rogério tinha um 4-2-3-1, ele foi para um 4-4-2 com o Losango no meio, né? Isso que mudou. Foi mais ou menos o mesmo desenho que ele usou no Flamengo no ano passado, claro que com outros atletas, outra característica, outra qualidade de jogador, mas o desenho que ele fez foi o que ele usou no Flamengo. Quanto à postura do time, marcação-pressão, isso no Morumbi o São Paulo costumava fazer sempre, ou quase sempre, muitas vezes fez, para ficar melhor explicado. Hoje uma certa vulnerabilidade pelos lados do campo, porque o Dorival optou por não colocar pontas, né? Antes o São Paulo tinha os caras pelo lado que fechavam sem a bola, mas atacou com mais gente também. Então são pequenos ajustes que ele vai fazendo, mas teve essa mudança no desenho tático, que não quer dizer que é melhor ou pior, mas foi uma mudança. E para você, José Manuel de Barros, esse São Paulo com o Dorival hoje, teve alguma diferença? Você vai por esse caminho do Bruno, acrescenta alguma coisa? Muita gente nas redes sociais citando a questão da postura, vocês até já citaram aí no comentário, mas enfim, num panorama geral do tricolor hoje, deu para notar alguma diferença em relação a trabalho do que vinha fazendo o Rogério Ceni para o que fez o Dorival Júnior nesta noite no Morumbi? Algumas mudanças, mas não muitas, né? Principalmente mudança de jogadores. Por exemplo, o Rai Ramos apareceu na lateral direita e jogou bem. Cumpriu o papel dele com honestidade, né? Foi um jogador que teve muito trabalho para marcar, como também teve o Patrick do outro lado. Talvez isso, né, de colocar jogador da posição para jogar. Ele fez isso com o Patrick na esquerda. Talvez ele repense para o jogo da próxima terça-feira, porque o Patrick, se no primeiro tempo conseguiu cumprir o papel dele, no segundo tempo sofreu muito e ele precisou recorrer ao Caio Paulista para jogar ali e a situação, de certa forma, melhorou. A marcação ali no meio campo também, com as presenças do Luan e com o Pablo Maia, né? O Luan aparecendo um pouco mais atrás, o Pablo Maia saindo um pouco mais ali para trabalhar nos lados, o Rodrigo Nestor cumprindo ali papel de ajudar a fechar o corredor, a fechar as laterais, muito menos do que um papel decisivo na construção ofensiva da equipe do São Paulo. O Luciano voltando a circular bastante, acho que ele nunca deixou de ser esse jogador que circula bastante, mas hoje apareceu mais. Ele fez um jogo melhor em relação às últimas partidas com o Rogério Ceni. Eu não sei se ele se sentiu mais à vontade, né? Ou esse comportamento do São Paulo que as pessoas estão dizendo, e que foi isso que aconteceu especialmente no começo do jogo. Um São Paulo que pressionava demais, que não deixava o América jogar. Primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, um São Paulo marcando lá na frente, um São Paulo não ligando por o desgaste que sofreria depois, mas fazendo o seu jogo, tentando não deixar o América jogar. Foi nisso aí. E o time, na primeira metade do primeiro tempo, cumpriu bem esse seu papel. Foram algumas pequenas mudanças, mas não dava. E o Dorival disse que não ia fazer. Não ia fazer muitas mudanças em relação ao que o Rogério Ceni fazia no São Paulo, mas mudou peças, mudou alguns jogadores ali no meio, e nessas mudanças de peças também, uma coisa ou outra apareceu aqui no jeito do São Paulo atuar no estádio do Morumbi. E para você, Márcio Reis, esse São Paulo em campo contra o América, 3-0, estreia do Dorival, e muita gente, como eu citei aqui, citando essa postura do São Paulo, talvez um pouco diferente, mas não digo na questão ali nem de vontade, mas foi até o que o Bruno falou, essa marcação-pressão na saída de bola, o que o time já tinha um costume de fazer quando atuava no Morumbi. E também com algumas peças, né,
que não estavam jogando com frequência, aparecendo no time titular. Uma delas, aliás, duas delas, né? Aliás, três, né? Porque o Calleri, o Luciano e o Marcos Paulo que marcaram, né? Então as três peças que não vinham atuando com tanta frequência, hoje marcaram. Luciano e Calleri que foram titulares, o Marcos Paulo que entrou na segunda etapa. Márcio. E uma das coisas que o pessoal comentou bastante nas redes sociais do torcedor são paulino foi justamente o posicionamento do Luciano, né? Que hoje não jogou tanto como meio armador, ele jogou mais próximo do Calleri como segundo atacante. Então, ali onde o Luciano deve jogar, ou rende mais, pelo menos o entendimento do torcedor que gostou de ter essa dupla de ataque novamente, né? Mas o São Paulo foi bem, a pressão que o São Paulo costumava fazer, hoje teve mais afinco, né? O São Paulo apertou assim muito, apertou dentro da área do América Mineiro. Então foi uma boa partida sim. O São Paulo foi bem, mas não foi uma grande apresentação. Acho que é assim que dá para falar, não foi uma grande apresentação do São Paulo. Poderia ter rendido muito mais. Não pode esquecer que se não fosse o Rafael ter feito umas 4 defesas difíceis ali, o jogo poderia ter tomado outro rumo. Mas o São Paulo venceu, o que importa, conseguiu fazer os gols, Marcos Paulo fez, Calleri fez novamente, e agora o São Paulo encontra a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vai para o meio de semana, na terça-feira, pegar o Ituano, que como o Zé já falou, perdeu para Tombense na Série B por 3-0, jogando fora de casa em Minas, e agora precisa de um resultado simples para poder passar, né? Já que a primeira partida foi 0-0, São Paulo consegue 1-0, 2-1, São Paulo consegue avançar na Copa do Brasil. Acho que essa é a grande expectativa e tem que dar tempo pro Dorival trabalhar. Acho que é um bom treinador e ele vai conseguir encaixar, adequar o São Paulo, né, fazer as melhorias que deve, mas isso precisa de tempo. Foi o primeiro jogo sob o comando do Dorival Júnior que ele não teve nem tempo direito para treinar a equipe. Ele vai conhecer ainda o elenco, é uma questão de tempo até que o São Paulo de Dorival comece a ter uma cara. Tá aí o detalhe do Márcio Reis, e vocês citaram o goleiro Rafael, que de fato trabalhou bem, fez ali pelo menos 4 defesas importantes. Eu tenho aqui alguns números do goleiro Rafael na partida: 8 defesas, 5 em chutes dentro da área, e aí 100% de bolas defendidas, um jogo sem sofrer gols, né, o jogo de hoje, e um corte. Alguns números do goleiro Rafael, destaque na partida de hoje: 3-0 do São Paulo no América Mineiro. Ô Guilherme. Pois é. Quer outro grande destaque aqui, que seria injusto se não fosse citado, o Arboleda. O que ele tirou de bola aérea, principalmente, né? Você pode falar, bom, a zaga não foi perfeita, não foi tão bem, porque o goleiro teve que trabalhar tudo isso. O time permitiu finalizações, mas se não fosse o Arboleda, a situação ficaria mais complicada ainda. Para mim, o Arboleda fez bom jogo. E falando do goleiro Rafael, então, até com esses números, o Zé acrescenta o Arboleda, mas para a gente, nesse início, focar no goleiro Rafael, até por conta desse histórico de goleiros do São Paulo, que também foi citado, né, no início aqui da nossa transmissão. O goleiro Rafael aparece hoje trabalhando muito bem, meio que afastando esse fantasma inicial, né, da meta São Paulina. E aí eu pergunto para você, Bruno, é um goleiro que pode, a curto prazo, ou até mesmo a longo prazo, se firmar nesse gol São Paulino, que é uma posição, nos últimos anos, bastante carente no São Paulo? O que você pensa sobre isso, Bruno? O Rafael faz um bom ano. Hoje foi o melhor jogo dele, né? Foi o jogo que ele teve que fazer defesas difíceis ali e apareceu e fez. Então foi o jogo que ele ganhou mais destaque. Mas ele é um goleiro que erra pouco, né? São poucos erros que a gente lembra ali. O Rafael falhou naquele gol. Claro que um ou outro vai ter, se você for puxar os gols, for analisar. Mas ele erra muito pouco. Então ele tá tranquilo ali no gol do São Paulo. Já é um goleiro experiente, ele já tem acho que 33 anos. Ele, na maior parte da carreira, ele foi reserva, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. Mas nos times mineiros também, sempre que entrou ele foi tranquilo. Como tem alguns goleiros desse tipo, né? O São Paulo teve o Bosco aqui por um tempo, na reserva do Rogério, já era um goleiro experiente, que quando precisava ele entrava e fazia o dele. O Walter no Corinthians era assim também, foi reserva do Cássio, mas sempre que entrava fazia o dele. E o Rafael era assim no Cruzeiro e no Atlético, né? Aquele reserva que entrava e cumpria, né?
dificilmente deixava o time na mão. Agora ele está tendo a oportunidade de ser titular e cumpre, está fazendo a parte dele. É um goleiro tranquilo, é um goleiro que, como eu falei, erra muito pouco. Acho que evoluiu no jogo com os pés, que era uma dificuldade dele quando chegou. Ele tá mais tranquilo quando a bola é recuada para ele. Então ele pode cumprir bem. É sempre aquela coisa de você tem que ir baixando as expectativas, né? Que quando o Rogério para de jogar, lá em 2015, o Rogério é talvez o maior jogador da história do clube. Aí você sempre tem a expectativa lá no alto, né? Você espera que chegue um goleiro do mesmo nível, muito próximo disso. E era muito difícil. Então, conforme o tempo vai passando, fica mais fácil para quem chega assumir. Claro que tem a dificuldade do São Paulo de não ganhar tantos títulos. São Paulo ganhou muito pouco nos últimos anos. Então, todo mundo, não só o goleiro, fica muito pressionado. Mas aquela coisa do Rogério goleiro, eu acho que já está ficando para trás, porque o Rogério parou em 2015, a gente está em 2023. Então o peso que o Rafael tem hoje não é o peso que o Denis teve ali atrás, que o Renan Ribeiro, aí depois o Sidão, assim, conforme vai passando o tempo, vai diminuindo esse peso. O Denis, que foi o primeiro que entrou, ele era diretamente comparado ao Rogério. E aí era uma coisa muito pesada, até injusta pro Denis. O Denis não seria como o Rogério. Dificilmente alguém vai ser como o Rogério no São Paulo. O cara ganhou tudo, o cara meteu mais de 100 gols, fez mais de 1000 jogos. Então não dá. Então conforme o tempo vai passando, acho que vai ficando mais tranquilo para alguém assumir essa posição. Então acho que hoje o Rafael consegue trabalhar tranquilo no gol do São Paulo. E para você, José Manuel, essa questão do gol São Paulino e isso que o Bruno trouxe para a gente na discussão é importante, né? Porque a comparação agora é diferente. O Rafael é comparado com goleiros recentes do São Paulo. Thiago Volpi, Sidão, já um pouco mais distante, né? E o Denis não, que foi o primeiro sucessor do Rogério. Ele, de fato, a lembrança era muito curta do trabalho do Rogério como goleiro. Dá pra gente esperar que o goleiro Rafael se firme na meta São Paulina? É um goleiro promissor de fato, né, Zé? Você concorda? Concordo. De fato, a pressão em cima dele vai se diluindo, mas eu acho que tem um comparativo técnico também. Ele é mais goleiro do que, por exemplo, os dois mais recentes, Jandrei, Felipe Alves. Eu acho que para mim, ele é superior a esses goleiros. Ele tem boa estatura. Ele ficou muitos anos no Cruzeiro, reserva do Fábio, não dava pra jogar. Foi pro Atlético Mineiro, acho que ele só não virou titular absoluto por causa do Sampaoli. Sampaoli pediu o Everson, que trabalhava com o pé melhor, que tinha trabalhado com ele no Santos já. Exato. Então, o Sampaoli tem essa coisa de que tem que saber jogar com os pés pra ser goleiro dele, né? A expectativa de todo mundo é quando ele vai pedir um goleiro no Flamengo, né? Assim como ele pediu o Everson no Santos, que tinha o Vanderlei, né? Que era um goleiro que já estava há alguns anos lá. Todo mundo pediu o Vanderlei na seleção brasileira. O Vanderlei era um goleiro, o ídolo da torcida, espetacular. Ele não quis saber, afastou o Vanderlei e pediu o Everson para jogar no gol ele veio lá, acho que do Ceará, né? Veio do Ceará e jogou na equipe do Santos. Quando foi para o Atlético Mineiro, levou para o Atlético Mineiro e aí não deu para o Rafael, que aí era uma paixão do Sampaoli, né? Trabalhar com goleiros com essas características. Aqui, eu acho que dá para somar essas duas coisas, vai diluindo, mas o São Paulo, além desse problema da dificuldade de encontrar um cara bem aceito pela torcida, por causa do comparativo com seu maior ídolo, Rogério Ceni, mas ele trouxe muitos goleiros limitados. A grande verdade é essa, né? O São Paulo, na hora de contratar, ele jamais foi buscar um cara com peso para chegar e falar, peraí, se errasse a torcida, não, vamos esperar um pouquinho que esse cara é um grande goleiro, tem uma carreira espetacular. Não, ele trouxe muitos goleiros assim, mais ou menos, né? Muitos mais ou menos. Não veio nenhum goleiro que a contratação significou algum impacto na chegada, uma apresentação especial. Isso nunca aconteceu. O Rafael também talvez não tenha havido esse impacto, mas ele chegou e mostrou que ele tinha mais capacidade como goleiro do que os outros. É melhor goleiro do que todos os outros que estiveram ali, né, tentando ganhar confiança da torcida. E o jogo de hoje eu acho que vai fazer com que ele suba ainda mais no conceito do torcedor do São Paulo. Se vier uma falha ou outra mais na frente, o torcedor vai se lembrar desse jogo aqui e falar, peraí, deve ser uma infelicidade hoje, porque ele é um grande goleiro.